O meu interesse na área da saúde iniciou ainda em 2007, quando, como técnica de enfermagem, auxiliar no consultório odontológico, eu me apaixonei pela área da odontologia. Nesse sentido, eu busquei fazer a faculdade de odontologia, prestar esse atendimento porque percebi que é uma área de transformação e nos dá muita recompensa ao perceber como a gente consegue transformar o sorriso de uma pessoa, como consegue devolver a ele a função. Então, isso tudo acaba ajudando quando a gente vai escolher uma profissão. O momento mais marcante para mim foi quando eu decidi abrir meu próprio consultório. Enquanto estudante, eu sempre disse que eu iria trabalhar com colegas, que eu não iria abrir consultório próprio. Então eu tinha já na cabeça que eu não tinha essas condições, entende? Só que aí, quando eu percebi que ao trabalhar com colegas, eles não tinham a mesma filosofia que eu tinha, a vontade de prestar um atendimento humanizado, um atendimento que me deixasse realizada profissionalmente falando, acabou me influenciando a abrir meu próprio consultório e fazer da forma que eu achava certa o atendimento. A odontologia ela tem evoluído muito nos últimos anos e ela tem uma tendência normal de sempre evoluir em todos os procedimentos. Hoje a gente faz uma forma, amanhã pode não estar da mesma forma correta, porque existem muitos estudos e os estudos eles são feitos justamente para aprimorar o nosso atendimento, a forma de nós prestar o atendimento. E não só falar em atendimento, mas também falar na forma que é feito hoje o diagnóstico do paciente, a tecnologia que tem, os exames que tem e também a forma de tratar, puxando um pouquinho para o lado da ortodontia, a qual eu faço o tratamento. Hoje existem outros tipos de aparelhos e que vieram para nos ajudar muito. Então a tecnologia está sempre ao nosso lado. Hoje eu considero uma tecnologia muito promissora a odontologia minimamente invasiva. Ela nos orienta e nos traz hoje uma odontologia diferenciada da antigamente, por exemplo, pois ela nos ajuda a ver que a estrutura do dente ela deve ser preservada o máximo possível. Então, a gente busca procedimentos que vão desgastar menos o dente, que vão preservar a estrutura desse elemento. A minha atuação hoje aqui no consultório, ela prioriza bastante a odontologia preventiva. A gente orienta bastante o paciente pelo cuidado periódico para evitar maiores danos, para evitar procedimentos desnecessários. A gente busca fazer um procedimento onde não acarrete em grandes desgastes no paciente, no dente, por exemplo, e acabe preservando o máximo possível da estrutura. Hoje, existem vários procedimentos que podem ser oferecidos, só que a gente sabe que tem uns que são radicais, tem alguns que não tem volta, por exemplo. O paciente acaba desgastando o dente, fazendo uma coroa ou até uma faceta, às vezes, por estética, às vezes sem o conhecimento, e a gente procura sempre orientar a forma que é feito antes dele decidir por fazer, porque isso acarreta em depois um tratamento definitivo. Hoje a gente possui vários materiais e hoje biocompatíveis que favorecem a gente restaurar o dente, fazendo um efeito mais natural e menos traumático para o paciente. Então é por isso que a gente sempre orienta e ajuda com que o paciente pense dessa forma, que evitar grandes desgastes, evitar tratamentos mais radicais vai estar contribuindo para que ele tenha uma saúde dental duradoura.
E além disso, às vezes ele não sabe distinguir entre um tratamento mais traumático e um tratamento mais leve, menos traumático, menos invasivo, né? Então, por isso que a gente busca sempre orientar o paciente e se colocar no lugar do paciente, porque a partir do momento que tu pensa que tu não faria para você aquele procedimento, eu acho que é interessante você falar para o paciente, não que eu vou fazer, mesmo porque ele está me pagando. Não é isso que eu busco aqui no consultório. A gente orienta e explica que a forma que ele quer ou que ele vê ali às vezes na rede social não é ideal para ele no momento que ele está hoje. E então o tratamento em si, ele tem que ser bem pensado. Nós, profissionais da saúde, a gente tem olhado às vezes para o paciente mais de uma forma técnica. Eu preciso fazer esse procedimento no paciente. E às vezes a gente esquece de olhar ele como ser humano, né? E ele como ser humano, ele chega até o consultório, às vezes, ele tem medo do dentista, ele tem medo do procedimento em si, ele tem até medo de falar, né? Então, eu acho que é bem importante a gente conversar com o paciente antes de tudo, dar abertura para o paciente para ele explicar o que ele busca. E esse atendimento eu procuro fazer aqui. A gente consegue perceber no final do atendimento, quando ele levanta da cadeira e explica que ele não sentiu tanto desconforto. E quando ele retorna é que a gente percebe que realmente ele ficou satisfeito. E sem contar que às vezes a experiência que ele teve anterior foi negativa ou não foi tão boa quando criança, né? Porque às vezes o medo não é só de um procedimento em si, já vem, né, desde novinho, o adulto também tem o medo. Então é interessante a gente saber da vivência do paciente, como foi a experiência dele, para poder juntos trabalhar esse sentido também. Então ajuda até no desenvolver de todo o tratamento, porque é muito importante às vezes ter a acolhida aqui no consultório, porque a gente só consegue finalizar um tratamento ortodôntico, por exemplo, com a ajuda do paciente, né?